Ok, então hoje a gente vai continuar discutindo algumas propriedades relativas à dimensão de variedades projetivas. Então, Então, o que eu queria provar hoje são certos teoremas sobre dimensão de fibras, de morfismos entre variedades. Mas antes de fazer isso, eu queria enunciar dois teoremas que eu não vou provar em sala de aula, mas cujas demonstrações são muito parecidas com aquelas que a gente tem feito nas últimas aulas. Então, o que eu vou fazer é enunciar os teoremas, dar uma referência, né? E em ambos os casos, a demonstração tomaria algum tempo, mas realmente não tem nenhuma ideia nova em relação ao que a gente tem visto, né? Então, eu vou deixar como exercício vocês estudarem por conta própria as demonstrações. Então, o primeiro teorema, que eu já enunciei na aula passada, diz que quando você começa com X, uma variedade projetiva, e você corta essa variedade, intersecta ela com uma hipersuperfície de Pn, então cada componente irredutível tem dimensão 1 a menos de X, né? Então, deixa eu chamar aqui de N a dimensão de X e vamos tomar uma forma de grau D maior ou igual a 1, que não se anule identicamente em X, ou seja, tal que F não pertence ao ideal de X, né? Então, cada componente irredutível da interseção de X com a hipersuperfície definida por F tem componente exatamente igual a n menos 1, tem dimensão igual a n menos 1. Cada componente irredutível dessa interseção tem dimensão igual a n menos 1. Então, o que a gente mostrou na aula passada foi que existe sempre alguma componente com dimensão n menos 1. Né? Então, isso daqui é um refinamento daquele resultado. E, isso daqui segue de um resultado de álgebra comutativa que é enunciado no Hartshorne. Mas como a gente tem feito essas demonstrações tentando usar o mínimo possível de álgebra comutativa, vocês podem ler a demonstração dada no Shafarevich. Então, isso aqui é seção 6.2, isso aqui é o teorema 5. Que usa, na verdade, essa parte de dimensão, eu tenho seguido mais o conteúdo do Shafarevich. E o outro teorema, que não tem exatamente a ver com dimensão, mas cuja prova usa essencialmente os argumentos que a gente tem visto, é um resultado que é importante, que diz o seguinte: sempre quando eu tenho F, um morfismo entre variedades quase projetivas, um morfismo dominante, então, o que a gente sabe? A gente sabe que um morfismo é uma função contínua. Né? Então, a imagem inversa de um aberto é um aberto. Né? Então, o que esse teorema diz dá um pouco a outra direção. Então, não é verdade que a imagem de X é um aberto de Y. Né? Existem contra-exemplos fáceis. Mas o que é verdade é o seguinte: a imagem de X contém um aberto de Y. Então, o morfismo é dominante, a gente sabe que a imagem é densa, mas ela contém, na verdade, um aberto não vazio de Y.
Isso daqui usa propriedades de morfismos finitos para se demonstrar esse resultado. E a referência aqui é Shafarevich, seção 5.3, esse aqui é o teorema 6. Então, essa seção é que trata de morfismos finitos. Ok, então hoje, a gente vai usar ao longo do curso esses dois resultados, né? Então é importante vocês olharem a demonstração. E o que a gente vai fazer hoje, então, é provar certos teoremas sobre dimensão da fibra de morfismo. Então, deixa eu dizer exatamente o que eu quero dizer com isso. Vamos supor que a gente tem x e y, variedades quase projetivas. E vamos supor que a gente tem um morfismo dominante entre essas variedades. Um morfismo sobrejetor. Fazer mais sentido. Então, o que eu posso fazer é tomar um ponto de y e olhar para a imagem inversa desse ponto, que a gente vai denotar dessa forma aqui, x, y. Então, isso aqui, por definição, é a imagem inversa do ponto y. Então, isso daqui é um fechado de x, e a gente diz que essa daqui é a fibra do morfismo f sobre o ponto y. Então, isso daqui é a fibra de F sobre o ponto Y. E a pergunta, né, a motivação para os próximos teoremas é o que a gente pode falar sobre a dimensão dessa fibra. Bom, então vocês têm alguma... Bom, isso aqui vai ter dimensão pelo menos 0, né? A gente está supondo que o morfismo é sobrejetor. Vocês têm alguma ideia do que... Deixa eu chamar aqui... Deixa eu chamar de n a dimensão de x e m a dimensão de y. O que a gente pode falar sobre a dimensão da fibra? Então, para começar, a dimensão, essa dimensão dessa fibra, ela pode variar com um ponto y. Por exemplo, vamos considerar o caso onde f é o blow-up de A2 em um ponto. Então, o que a gente viu? A gente já viu que fora do ponto, fora da origem, a gente tem um isomorfismo. Então, a fibra sobre um ponto y diferente da origem, diferente do ponto que a gente explodiu, é um ponto, ou seja, tem dimensão 0. Enquanto que a fibra sobre o ponto que a gente explode, a gente já viu que é isomorfa a P1. E, portanto, tem dimensão 1. Então, a dimensão da fibra, ela pode variar com um ponto. O que esse teorema vai nos dizer é que, de qualquer forma, a gente vai ter sempre uma cota inferior para a dimensão, que vai ser a diferença das dimensões, e que, em um aberto do contradomínio, a dimensão da fibra é constante igual a essa diferença. Né? Então, isso é bem ilustrado por esse exemplo. Então, deixa eu anunciar o primeiro teorema que a gente vai mostrar.
Então, o contexto é aquele ali que eu enunciei. Então, f de x para y é um morfismo dominante. Entre variedades quase projetivas. Deixa eu chamar, então, de n a dimensão de x, desculpa, o morfismo sobrejetor. Vou chamar de n a dimensão de x, m a dimensão de y. Repara que automaticamente a gente tem que m é menor ou igual a n, tá certo? Porque sempre quando eu tenho um morfismo sobrejetor ou mais geral dominante, isso vai induzir a nível de corpos de funções uma inclusão de k de y em k de x. Então, o grau de transcendência desse corpo é menor ou igual ao grau de transcendência desse corpo sobre k. Então, automaticamente, a gente tem essa desigualdade. Então, a primeira parte do teorema diz que, para qualquer ponto de y, a dimensão da fibra de f sobre esse ponto é maior ou igual a n menos m. E a segunda parte diz que em um aberto denso de y vale a igualdade. Então, existe aberto não vazio V em y, tal que, na verdade, deixa eu ser mais precisa do que isso. Não só vale essa dimensão, porque, repara, essa fibra ela pode ser redutível. Então, na verdade, a gente tem essa cota inferior para qualquer componente irredutível da fibra. Então, deixa eu escrever isso. Então, para qualquer y em y e para qualquer z componente irredutível da fibra sobre o ponto y, a dimensão de z é maior ou igual a n menos m. E a segunda parte diz, então, que existe um aberto denso, ou seja, não vazio, V de y, tal que para qualquer y nesse aberto, a dimensão da fibra é exatamente igual a n menos m. Bom, deixa eu deixar esse teorema aqui que a gente ainda vai utilizar. Ok, então vamos ver a prova do teorema da dimensão da fibra. Então, primeira prova de 1. Então, primeira coisa que a gente observa é que a gente pode supor que x e y são variedades afins. Então, o que a gente tem aqui em geral é um morfismo de x para y. Então, dado um ponto y de y, dado um ponto de y, eu posso sempre tomar. Eu estou querendo entender, eu olho para a fibra, então aqui vai ter a fibra XY, que pode ter várias componentes.
eu olho para uma componente, fixo uma componente Z. E aí, repara, eu posso fazer o seguinte, eu posso olhar para um aberto afim que contenha o ponto Y. Aqui em cima, eu olho para um X na componente na qual eu estou interessada e olho para um aberto afim contendo esse ponto. E com isso eu posso supor que eu tenho um morfismo dominante entre duas variedades afins, né? Então, a gente pode supor que X e Y são afins e F de X para Y é um morfismo dominante tal que ele contém na imagem o ponto Y dado, né, para o qual a gente quer calcular a dimensão da fibra. Então, a gente está nessa situação. Então, o que a gente tem é que, deixa eu então escrever, vamos supor que então X é uma variedade afim em AN, com coordenadas x1, xn. Y é uma variedade afim em AM, com coordenadas afins y1 até ym. E dado que a gente tem um morfismo dominante de variedades afins, a gente obtém, a nível de anel de coordenadas, uma inclusão. Então, a gente tem o AY, um morfismo injetor para X. Na verdade, isso a gente vai usar isso mais para frente. Então, por enquanto, a gente não vai... Posso deixar? Enquanto a gente não vai precisar desse homomorfismo, o que a gente vai fazer agora é o seguinte. A gente vai aplicar esse teorema aqui para construir uma certa cadeia de fechados em Y de comprimento máximo, né? Então, pelo teorema estrela, existe cadeia de fechados. Eu começo com y igual a y0, y1, até y, dimensão eu chamei de m. Tal que, bom, a cada passo eu quero que a dimensão caia de 1, na verdade interceptando com uma hipersuperfície, né? Então, yi vai ser igual, yi mais 1 é igual a yi intersectado com uma hipersuperfície definida por uma equação f i. Eu vou querer sempre escolher esse FI de forma que ele não contenha nenhuma componente redutível. Então, eu posso supor que a dimensão do y mais 1 é igual à dimensão de y menos i, ou seja, isso nos dá que a dimensão de yi é igual a m menos i. E, além disso, se eu escolher o meu FI de forma adequada, eu posso sempre supor que esse ponto dado pertence a esses fechados, né? Então, aqui eu vou ter um y. Então, aqui o que eu quero é que o y pertença a yi para qualquer i. Então, isso daqui segue fácil, né, daquele teorema. E agora observe, então, o que está acontecendo. Esse último fechado ym
ele tem dimensão 0, né? Então, ele vai ser a união do y com mais alguns outros pontos, P1 até PK. Então, o que eu vou fazer é o seguinte, eu posso, para começar, diminuir esse aberto afim de forma que ele não contém os PIs. Então, com isso a gente pode supor que no final aquela interseção é, na verdade, apenas o ponto Y no qual a gente está interessado. Então, existe, né, uma hipersuperfície F, tal que Y não pertence a ZF e PI pertence a ZF para todo I. Né? Então, se a gente substituir Y por Y menos ZF, se necessário, a gente pode supor que esse último fechado consiste apenas do ponto Y. Né? Repara que isso daqui é um aberto principal. Então, isso aqui é também um aberto afim. Então, podemos supor que YM, que é Y interseção ZF0 até ZFM menos 1, é igual ao ponto Y. Bom, mas então o que é a fibra de Y? Então, desculpa, esse F aqui eu devia colocar minúscula porque a gente está no caso afim, né? Só para manter a notação que a gente tem usado. Esses Fs aqui, então, são polinômios nas variáveis y e i. Mas então, repara, o que é a fibra sobre y? Fibra sobre y é exatamente a interseção ou, na verdade, sim, a fibra sobre y vai ser a interseção de x com a hipersuperfície definida pelo pullback do F0 até o pullback do Fm-1. Isso, por definição, é a fibra sobre y. Agora, qual é a dimensão disso daqui? Então, a gente já sabe que cada componente irredutível dessa interseção tem dimensão exatamente igual à dimensão de n menos... na verdade, tem dimensão maior ou igual. Então, só uma observação aqui. Toda vez que a gente corta, então, com uma hipersuperfície que não contenha x propriamente, a dimensão cai de 1. Mas a gente não sabe se, quando a gente vai tomando essas várias interseções, em algum momento a hipersuperfície não vai conter alguma das componentes irredutíveis. Então, o máximo que a gente já consegue afirmar, olhando para essa expressão aqui, é que toda componente irredutível de xy tem dimensão maior ou igual a n menos o número de superfícies que a gente usou para cortar aqui. Então, com isso, a gente mostra a primeira parte.
Então, novamente, o problema é que quando a gente escreve isso dessa forma, a gente não sabe se uma dessas hipersuperfícies vai conter propriamente a componente na qual a gente está interessado, né? Então, a gente só ganha essa cota inferior e agora a gente vai ver que em um aberto denso a gente tem essa igualdade aqui. Então, agora vamos mostrar... Oi. Por que a gente pode supor que é afim? Ok, então o que a gente está fazendo? Eu começo com o morfismo sobrejetor e você me dá um ponto y. Né? Então, a primeira coisa que eu faço é eu tomar um aberto afim que contém esse ponto e olhar para a imagem inversa. A imagem inversa contém toda a fibra sobre y. Só que a imagem inversa pode não ser afim. Né? Mas se você está interessado em estimar a dimensão de uma certa componente z, eu fixo um ponto nessa componente e a gente sabe que a imagem inversa do aberto afim, né? Então a gente pegou um aberto afim V. Então, eu olho para x pertence à imagem inversa de V e eu escolho ele de forma que ele esteja na componente redutível cuja dimensão eu quero estimar. Então, agora sim, eu olho para um aberto afim que contém esse ponto x, então ele vai interceptar, ele vai definir um aberto de z. E agora eu olho para essa morfismo de restrição. Então, a única coisa que a gente perdeu aqui é que a gente perdeu, quando a gente toma um aberto aqui, esse morfismo pode não ser mais sobrejetor. Mas não tem problema, o que é importante é que a gente escolheu esse morfismo de forma que o ponto está na imagem e que esse aberto aqui ele vai conter um aberto denso dessa componente. Então, calcular a dimensão dessa restrição vai ser a mesma coisa que calcular a dimensão no caso original. Ok, então, com isso a gente vê que qualquer componente de qualquer fibra tem dimensão cotada inferiormente pela diferença das dimensões. E agora uma análise um pouco mais cuidadosa vai dar para a gente um aberto onde vale a igualdade. Ok, então vamos à segunda parte do teorema. Então, como antes, a gente tem que F, então, como no primeiro passo, a gente pode supor que x e y são afins e f de x para y é um morfismo dominante. E agora sim, a gente vai querer encontrar um aberto de y sobre o qual todas as fibras têm dimensão exatamente igual a n menos n. Ok, então o que a gente tem como eu falei, eu posso supor aqui que o x está contida em AN, com coordenadas x e y está contida em AM, com coordenadas y e aquele morfismo dominante vai induzir um monomorfismo a nível de anel de coordenadas. Então, a gente tem essa inclusão aqui. Lembrando que esse anel de coordenadas sobre K, a gente sabe que ele é gerado pela classe das funções coordenadas em AM. Né? Então, isso aqui vai ser gerado por y1 até ym. Lembrando que isso daqui não é um anel de polinômios, né? Isso aqui
existem relações, possivelmente, entre esses y, e aqui, esse anel de coordenadas, ele vai ser gerado como K-álgebra, ele é gerado pela classe dessas funções coordenadas. E por hipótese, o que a gente tem? Então, isso daqui vai induzir uma inclusão dos corpos de funções e o grau de transcendência dessa extensão Kx sobre Ky vai ser igual ao grau de transcendência desse corpo sobre K menos o grau de transcendência desse corpo sobre K. Então, esse é o grau de transcendência dessa extensão de corpos induzida por F. Ok, então isso significa que dentro do anel de coordenadas de x, a gente consegue encontrar n-m elementos que são transcendentes sobre o corpo gerado, o corpo de funções de y. Né? Então, sem perda, podemos supor que as classes x1 até xn-m são algebricamente independentes sobre o corpo de funções de y, que é gerado como corpo, ele é obtido por adjunção desses elementos. E para qualquer i entre n menos m mais 1 e n, o x i barra é algébrico sobre K, ym, x1, xn menos. E o que a gente vai ver é o seguinte, o que a gente vai observar é que a gente vai construir explicitamente um aberto de y, onde essas relações algébricas continuam valendo. Então, isso vai dar uma cota superior para a dimensão das fibras. Então, em outras palavras, vamos escrever explicitamente o que quer dizer isso. Então existe, né, isso quer dizer o seguinte, que para qualquer i, existe um polinômio GI, que vai ser um polinômio y1, y, n, x1, xn menos xi, polinômio não nulo, tal que, quando eu avalio isso na classe dessas funções, na verdade, esse pullback y1, x1, xn menos m, xi, isso daqui vai ser igual a zero no anel de coordenadas de x, certo?
E o que a gente vai ver é o seguinte, a gente vai encontrar um aberto de y, onde isso daqui continua sendo uma relação algébrica não trivial. Né? Então, a gente precisa encontrar, então, ou seja, vamos escrever explicitamente, eu posso escrever cada GI como sendo um somatório de PI XI. Esse PI vai ser um polinômio agora apenas nas variáveis y. E como a gente quer que o xi apareça, e o xi aparece explicitamente nessa expressão, tá certo? Porque os demais, porque por hipótese, essas funções coordenadas, elas são algebricamente independentes sobre esse corpo. Então, ou seja, o que eu estou querendo dizer é que existe algum índice tal que xi divide xi e o p de yi é diferente de zero. Bom, mas agora, então, é claro qual é o aberto que a gente vai querer. Né? Então, a gente vai considerar o aberto de y, v igual a y menos os zeros desses polinômios. Então, menos união de igual a n menos m mais 1 até n do zero de p e i. E o que a gente observa é o seguinte. Então, o que a gente tem é que para qualquer y pertencente a V e para qualquer Z componente irredutível de xy, o que a gente tem? Então, esse Z aqui, então esse y aqui, vamos supor que ele tem coordenadas A1 até a M. O que a gente vai ter no anel de coordenadas de Z? Então, no anel de coordenadas de Z agora, então eu vou olhar, eu tenho esse polinômio aqui, então isso daqui em A de x é uma função nula. Então, em particular, quando eu olho para a classe dessas funções em Z, a gente continua tendo essa identidade. Então, GI. Agora, isso daqui vai ser A1 AM. E aqui eu vou ter as classes de x1, vou colocar barra dupla para indicar a classe em AZ, x, n menos m e xi. Então, isso daqui vai ser igual a zero. Agora, pela nossa escolha de V, o que isso daqui está dizendo para a gente é que isso daqui é uma relação algébrica não trivial, ou seja, isso aqui não é identicamente nula, onde o xi barra barra, de fato, aparece efetivamente. Então, foi essa a nossa escolha aqui. Então, isso aqui está dizendo para a gente que
necessariamente os xis para i maior do que n menos m são algébricos sobre os anteriores. Então, a conclusão é que a dimensão de Z, lembrando que isso daqui vai ser gerado pela classe dos xis, vai ter que ser menor ou igual a n menos n. Só que, então, pela primeira parte, a gente tinha uma cota inferior, então, isso implica, pela parte 1, que a dimensão de Z é exatamente igual a n menos n. Alguma pergunta aqui? Ok, então esse é o primeiro teorema que eu queria mostrar na aula de hoje. Deixa eu deixar ele aqui. E o segundo teorema, em algum sentido, é uma recíproca, né? No sentido de que a gente vai conhecer informação sobre a dimensão de y e sobre a dimensão da fibra e a gente vai querer concluir algo sobre x. Então, e esse teorema aqui é extremamente útil. Na aula que vem, eu pretendo fazer uma aplicação importante desse teorema. Então, que diz o seguinte. Então, o teorema... Então, eu vou começar com um fechado de Pn, não necessariamente irredutível. E F. Bom, Y agora vai ser uma variedade projetiva. Então, esse sim é irredutível. E F de X para Y, um morfismo sobrejetor. E agora a gente vai supor o seguinte, a gente vai supor que todas as fibras são irredutíveis e têm a mesma dimensão. Então, vamos supor que todas as fibras de F são irredutíveis e têm a mesma dimensão. Então, o que a gente vai concluir é que o x é de fato irredutível, e aí, é claro, a dimensão de x vai ser a soma da dimensão de y com a dimensão da fibra. Então, x é irredutível aí, como consequência disso, pelo outro teorema, a dimensão de x vai ser igual à dimensão de y mais a dimensão da fibra.
Então, deixa eu fixar uma notação aqui. Deixa eu chamar de M a dimensão de Y. Vou chamar de D a dimensão comum das fibras. Então, a gente sabe que, a princípio... Bom, então, a princípio, X vai ter uma certa decomposição por componentes irredutíveis. Então, posso escrever X como sendo X1 até XK. Então, Vou chamar então agora de FI a restrição de F a XI. Então, isso agora sim é um morfismo entre variedades projetivas. E o que a gente já sabe? A gente já sabe que um morfismo de uma variedade projetiva tem a imagem sempre fechada. Então, a gente já viu que F de XI é um fechado de Y. Como o morfismo F é sobrejetor, bom, a gente sabe que pelo menos, e o Y é irredutível, a gente sabe que pelo menos uma dessas restrições é sobrejetora. Então, como F é sobrejetor, existe algum I tal que FI é sobrejetor. Esses XIs, eles podem ter dimensões distintas umas das outras, né? Mas a gente sabe que tem um I, então vamos escrever sem perda. Vamos supor que F1 até um FL é sobrejetor. E para todo I maior do que L, a imagem do XI é um fechado próprio de Y. Ok, então, a gente sabe também que quando a gente restringe, quando a gente olha para as restrições desses morfismos para I igual a 1 até L, então quando a gente olha para... A gente sabe que esse morfismo aqui, ele é sobrejetor, então a gente sabe que tem um aberto de Y sobre o qual as fibras têm sempre a mesma dimensão. Então, pelo teorema anterior, existe um aberto VI contido em Y, tal que para qualquer Y nesse aberto, a fibra de FI sobre Y tem dimensão igual a dimensão de XI menos M. Ok, então agora vamos fazer o seguinte, vamos tomar... Então tem um aberto, eu vou tomar um aberto para o qual isso vale para todos
esses i's. E fora também vou querer evitar a imagem dos outros xi's que são fechados próprios de y. Então, vou definir VI como sendo a interseção de I igual a 1 até L do aberto VI, e eu vou tirar daí a união de I igual a L mais 1 até K de F de xi, lembrando que isso daqui é um fechado próprio de y. Então, isso daqui é um aberto não vazio de y. Esse aqui é um aberto não vazio. Bom, mas então o que acontece quando a gente toma um ponto nesse aberto e olha para a imagem, para a fibra de F sobre Y? Bom, certamente isso daqui vai ser a união de I igual a 1. Então, estou fixando o Y, isso aqui vai ser a união de I igual a 1 até L da fibra do FI sobre Y. Mas a gente sabe, por hipótese, o XY é irredutível. Então, bom, sem perda, bom, a gente sabe que vai ter algum I para o qual isso daqui vai ser igual à fibra do FI. Sem perda, a gente pode supor que XY é igual a X1 Y. Ok, então agora vamos olhar para esse X1. O que a gente sabe sobre X1? Bom, a dimensão do X1 é igual à dimensão da fibra, que por hipótese é D, mais a dimensão do Y, que é M. Mas isso implica que para qualquer Y em Y, a dimensão da fibra, são de novo, isso daqui é pela primeira parte do teorema, para qualquer ponto y de y, a dimensão de x1 y vai ser maior ou igual a D Bom, mas então isso daqui está dizendo para a gente, então como por hipótese todas as fibras são irredutíveis de dimensão D, isso diz para a gente que x1 y é igual a xy para todo y, né? Ou seja, x é igual a x. Então, o que a gente viu é, sempre quando você tem um morfismo de um fechado, um morfismo sobrejetor de um fechado, uma variedade, se as fibras são todas irredutíveis com a mesma dimensão, então o domínio é irredutível. Ele diz, aí você pegou
vai afirmar que para todos os y vão ser o mesmo x1. Não, o que a gente sabe? Primeiro, a gente sabe, por hipótese, que onde é que está? Que o FI é sobrejetor, tá certo? Então, a gente sabe que para todo y, a gente então calculou quem é a dimensão do x1, que é esse daqui. Tem que ser igual a dimensão da fibra mais m. Né? Isso porque a gente tomou esse y aqui naquele aberto. Então, a gente tem isso daqui, tá certo? Então, uma vez que a gente tem isso, agora o que a gente sabe? Pela primeira parte do teorema, para todo ponto de y, a dimensão da fibra é pelo menos d. Mas a gente sabe que isso daqui está sempre contido aqui, e isso daqui é irredutível de dimensão d. Então, não tem jeito, isso daqui vai ter que ser irredutível de dimensão d. Então, isso porque sempre quando você tem morfismo sobrejetor, a dimensão da fibra só pode saltar para cima. Então, como a gente já sabia que a dimensão dessa daqui está fixa, então não tem como acontecer isso. Alguma pergunta? Então, a gente vai mudar de assunto agora completamente. Então, se tiver alguma pergunta aqui, é o momento de fazer. Ok, então o que eu quero fazer agora é o seguinte. Para terminar essa primeira parte do curso, eu queria dar uma aplicação do teorema, desse último teorema que a gente viu, dos dois teoremas de dimensão da fibra que a gente viu hoje. Então, o que eu vou fazer nos últimos 20 minutos da aula de hoje é colocar um problema, né, e enunciar um problema que a gente vai resolver com mais calma na quarta-feira. Então, deixa eu então enunciar o problema que a gente vai querer resolver, e o que a gente vai fazer na aula de hoje vai ser ainda bastante elementar. Então, o que a gente viu? A gente viu que um dos exemplos mais simples de variedades projetivas são as hipersuperfícies. Né? Então, deixa eu chamar de x, vou chamar de x. Em geral, a gente denota dessa forma, xd em Pn, uma hipersuperfície de grau d. Ou seja, o x é dado como zero de um único polinômio, f, onde f é um polinômio homogêneo de grau d irredutível. E a pergunta é o seguinte, que eu quero colocar. Então, a pergunta é: quando que uma hipersuperfície desse tipo é coberta por retas? Então, quando xd coberta por retas. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte, eu quero dizer que a gente diz que xd é coberta por x, é coberta por retas, se para qualquer ponto x em x existe uma reta de Pn, L, que contenha o ponto x e que esteja contida na hipersuperfície. Então, essa é uma pergunta simples, e a gente vai ver que, em algum sentido, a resposta vai depender do grau. Então, por exemplo, grau 1 que a gente tem é um hiperplano, e é claro que o hiperplano é coberto por retas.
Aí a gente vai ver que, em geral, se o grau é baixo, a hipersuperfície de grau D é sempre coberta por retas. E a gente vai ver que, quando o grau é alto, a hipersuperfície geral não vai ser coberta por retas, né? Então, essa é a proposta para esse final dessa aula de hoje e a aula que vem. Ok, então, primeiro, vamos fixar um ponto X em Pn ou em X. Então, a primeira observação é que as retas de Pn que passam pelo ponto X, esse conjunto naturalmente tem uma estrutura de espaço projetivo. Então, a gente tem uma bijeção, não é mais do que uma bijeção, mas por enquanto uma bijeção, de retas de Pn que passam por X e o espaço projetivo de dimensão n-1. Então, por exemplo, se o ponto X tem coordenadas a 0, a n, é uma reta. Então, como é que vai ser dada essa bijeção? Então, um ponto aqui é um ponto com coordenadas B1, B, n, e ele vai corresponder à reta dada parametricamente por Então, deixa eu fazer o seguinte, em vez de fazer isso para Pn, deixa eu fazer o seguinte, vamos fixar, vamos olhar para N, que a descrição vai ficar mais fácil, mas vai ser a mesma coisa, na verdade, só para facilitar a notação. Então, a gente fixa um ponto de AN e a gente vai olhar para as retas de AN que passam por X, que vão corresponder exatamente às retas de PN que passam por X. Então, agora sim, dado um ponto de PN, que eu posso representar em coordenadas projetivas dessa forma, ele vai corresponder à reta de AN dada parametricamente por A1 mais T B1 até AN mais T BN. Então, agora, se eu tomo esse meu X dentro de X, aqui dentro das retas de AN por X vai ter um certo subconjunto delta que vai corresponder àquelas retas que são contidas em X, né? Então, aqui a gente tem, aqui dentro, a gente vai ter aqui as retas de AN por X, as retas de AN por X contidas em X. Isso aqui corresponde a um certo fechado, isso corresponde a um certo conjunto desse Pn-1. Então, a primeira observação é que essa relação de incidência, a reta passar por X estar contida em X, a gente vai ver que define um fechado de Pn-1. Então, a afirmação delta é um fechado de Pn-1. Então, vamos ver explicitamente os polinômios que definem esse delta. Então, a gente tem uma reta, então a gente tem um ponto com coordenadas B1 até Bn em Pn-1, e a gente observa o seguinte, que quando que esse polinômio está nesse conjunto delta? Bom, ele vai estar nesse conjunto delta
quando essa reta, dada parametricamente dessa forma, estiver inteiramente contida em x. Ou seja, se x, né, ou a parte afim de x, é definida como zero de um polinômio f de grau d, irredutível de grau d, então isso daqui vai estar em delta se e somente se a reta LB está inteiramente contida em x. Isso significa o quê? Que quando eu substituo a expressão paramétrica da reta na equação de f, isso tem que se anular identicamente, né? Então, f de A1 mais TB1 até AN mais TBN, eu quero que isso seja identicamente igual a zero, né? Para todos os pontos da reta serem zeros do polinômio f. Bom, agora o que significa essa equação aqui? Então, vamos expandi-la. Então, isso daqui vai ter... Isso aqui é um polinômio irredutível de grau d em n variáveis. Então, ela vai ser soma de polinômios homogêneos de grau 0 até d. E quando eu substituir isso daqui, o que eu vou obter é o seguinte. Eu vou obter... Isso daqui vai ser um F0 mais F1 nas variáveis, agora B1, BN, T, até FD nas variáveis B1, BN, T elevado a D. Então, cada FI posso pensar como um polinômio nas variáveis y1 até yn de grau I. Então, o que eu vejo é o seguinte, eu estou começando com um ponto, isso aqui eles são polinômios homogêneos, deixa eu colocar a letra maiúscula. Ou seja, o nosso delta, como subconjunto de Pn mais 1, ele vai ser a interseção das hipersuperfícies definida por esses FIs. Em particular, repara que se o grau D for menor ou igual à dimensão do espaço projetivo, então esse subconjunto é sempre não vazio. Então, uma observação importante. Então, isso daqui já mostra que o delta é fechado, né? Que aquela relação de incidência define um fechado em Pn-1, e o que a gente observa é que se D for menor ou igual a n-1, então, pelo primeiro teorema que, na verdade, pelo teorema que a gente viu na aula passada, ou o primeiro teorema que eu enunciei hoje, esse delta é não vazio. Então, qual é a conclusão aqui? Conclusão, e isso vale para qualquer x, certo? Então, a conclusão é a seguinte: se D for menor ou igual a n mais 1, então xd, qualquer hipersuperfície de grau D, é coberta por retas.
repara mais ainda, né, isso não vou querer deixar preciso agora, mas quanto maior vai sendo o grau, menor, a princípio, vai ser a dimensão desse conjunto delta. Então, você vai aumentando o grau e você vai ficando com menos retas passando por cada ponto, né? Até a situação limite, que é n menos 1, porque a gente espera, olhando para essa equação, se esses FIs forem gerais, enfim, é que você vai ter um número finito de retas por cada ponto, né? E de fato, isso vai ser verdade para uma hipersuperfície geral. Então isso aqui é o caso simples, né, quando a dimensão, quando o grau é baixo. E agora a pergunta e quando D for maior ou igual a N? O que a gente pode dizer nesse caso? Bom, a primeira observação é o seguinte, que agora essa resposta que a gente deu aqui foi para qualquer hipersuperfície de grau D. Quando D for maior ou igual a N, a gente não tem uma resposta para toda essa hipersuperfície. Então, uma observação trivial é que, dado qualquer N, maior ou igual a N, existem hipersuperfícies de grau D que são cobertas por retas. E o exemplo trivial é um cone. Então, você pode tomar o exemplo é o seguinte, é você tomar uma hipersuperfície de grau D em Pn menos 1, ou seja, você toma um polinômio f nas variáveis x1, xn, homogêneo de grau D. Então, isso define uma hipersuperfície em Pn menos 1, mas quando eu olho para z de f em Pn, isso daqui é um cone com vértice um 0, 0, 0. Ou seja, a gente está definindo, se você pensar isso aqui, você está aqui em Pn menos 1, você define essa hipersuperfície, toma a hipersuperfície definida por f, e quando você olha para isso em Pn, o que você tem é um cone. Então, essa daqui seria a hipersuperfície X. E, é claro, como ela é um cone, ela é coberta por retas, né? Então, você sempre encontra... Agora, é claro que essas são hipersuperfícies bastante especiais, né? Em particular, elas são singulares. Então, o que a gente quer saber é, não para uma hipersuperfície especial, mas será que isso daqui vale para uma hipersuperfície geral? Então, a primeira coisa que eu queria dizer é esclarecer o que eu quero dizer com uma hipersuperfície geral. Então observa o seguinte, né, que a gente sabe que a gente tem... Vamos olhar, então, para X hipersuperfície de grau D. Então, x é dada como zero de um polinômio f, um polinômio homogêneo de grau D. E, além do mais, x é dado pelo teorema dos zeros de Hilbert. Se x for dado como zero de um outro polinômio homogêneo de grau D, aqui irredutível, né? Isso daqui vale se somente se o f' for um múltiplo do f.
Então, o que a gente vê é o seguinte, que hipersuperfícies de grau D elas formam um subconjunto da projetivização desse espaço vetorial. Ou seja, isso aqui é um Pn menos 1, onde N. Então, aqui a gente tem N mais D, escolhe D, monômios de grau D em N mais uma variáveis. Então, isso daqui é um espaço projetivo Pn menos 1. Então, as hipersuperfícies de grau D formam um subconjunto aqui dentro, porque eu só estou tomando os F irredutíveis. Mas é um fato que, tomando F irredutível, o que eu obtenho é um aberto nessas formas aqui. Então, isso aqui é um aberto que eu vou chamar de UD. Então, isso daqui... Deixa eu escrever isso como um fato. O D é um aberto de P n menos 1. Ou seja, o que eu estou dizendo é que a condição de um polinômio f ser redutível vai ser uma condição algébrica polinomial nos coeficientes do monômio. E isso é fácil de ver, deixa eu dar uma referência. Isso aqui é exatamente o discriminante, então, deixa eu dar referência para esse daqui. Acho que isso está feito no Shafarevich. Seção 5.2. Então, a gente tem que as hipersuperfícies de grau D, esse conjunto tem uma estrutura natural de variedade quase projetiva. E agora, eu quero saber o seguinte. Será que a propriedade de ser coberta por retas vale em um aberto dessa variedade quase projetiva? Então, a pergunta é... quando a propriedade... Então, eu quero dizer o seguinte. Será que as hipersuperfícies de grau D, tais que X é coberta por retas, será que isso daqui é um aberto, ou isso aqui é denso? No espaço de hipersuperfícies de grau D, aqui para D maior ou igual a N. Então, o que a gente viu? Então, a gente tem esse espaço, essa variedade quase projetiva que parametriza hipersuperfícies de grau D. A gente viu que, se o D for menor ou igual a menos 1, a N menos 1, todas as hipersuperfícies são cobertas por retas. E o que a gente quer agora entender é o que acontece para D maior ou igual a N. A gente já viu que esse conjunto aqui nunca é vazio, com o exemplo dos cones, mas a gente quer saber se a hipersuperfície geral de grau D é coberta por retas, ou seja, se esse conjunto aqui é denso em UD. Daí a gente vai ver na aula que vem que a resposta é não. Então, a gente vai ver que para D maior ou igual a N, existe um aberto
na variedade quase projetiva que parametriza hipersuperfícies de grau D, tal que, nesse aberto, nenhuma hipersuperfície é coberta por retas. Então, isso vai ser o tema da aula de quarta-feira.